e levo os santos áudios de prazer. Amém. Os irmãos podem se assentar? Caio, você pode nos dirigir a Deus em oração, pedindo a Ele que nos abençoe no estudo de hoje? Deus, amado Pai, louvamos o seu nome, Pai, amado, Pai, Pai. Sim, Deus, Pai, digno da honra e toda a glória, Pai. Amém, Pai, agradecemos, Pai, por esse dia, Pai, pela graça, Pai, pela misericórdia que recebe, Pai, pelo seu infinito amor para conosco. Sim, Senhor, pela sua infinita misericórdia, pela sua santa providência, Pai. Amém, Pai, nesse momento, Pai, que o Senhor tem graça, Pai, abençoe esse estudo, Pai. Abençoe Mateus que ministrar a palavra, Pai. Que nós possamos ser edificados, Pai, consolados, exortados. Amém. E muita gente, Pai, prestar atenção com toda a sabedoria, Pai, para que nós possamos ter o conhecimento de Deus. Amém, Senhor, vamos do seu nome, agradecemos. Amém. Vamos abrir então, meus irmãos, as nossas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 a 12. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, do 3 a 12. Vamos fazer a leitura, na verdade, eu vou ler e os irmãos vão acompanhar aí junto comigo, né? Então acompanha a leitura aí. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele apaga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vimos aí, não tão recentemente, mas no ano passado, né, nós estivemos aqui falando da epístola do apóstolo Paulo, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né? Nós fizemos uma exposição em toda a carta, mas como já passou um tempo, nós vamos relembrar aqui algumas coisas. A igreja, ou a comunidade cristã em Tessalônica, foi fundada pelo apóstolo Paulo, como vocês sabem muito bem, na sua segunda viagem missionária. E essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele vai para Tessalônica e funda essa igreja, está registrada lá em Atos capítulo 17. Lá em Atos capítulo 17, Paulo passa então em Tessalônica, ele discursa ali, ou argumenta, na verdade, com os judeus na sinagoga, né? E ali algumas pessoas creem. Então, lá no capítulo 17, fala que algumas pessoas, até mulheres preeminentes, né? Alguns judeus e gentios também creram no Senhor Jesus Cristo. Só que o ministério de Paulo ali em Tessalônica não durou muito tempo, ele logo teve que fugir
porque se levantaram ali judeus que começaram a perseguir o apóstolo Paulo, né? E ele teve que sair fora de Tessalônica. E aí os irmãos conduziram Paulo, ele foi para Bereia, como vocês se lembram aí, né? Ele foi para Bereia, de Bereia ele foi para Atenas, e de lá ele foi para Corinto. Então é provável que Paulo tenha escrito a primeira carta aos Tessalonicenses quando ele estava em Corinto, né? Isso no início ali dos anos 50 depois de Cristo, né? Então, e essa carta aqui, a segunda carta do apóstolo Paulo, quando é que ela foi escrita? Provavelmente alguns meses depois da primeira carta que ele escreveu. E qual que é o propósito dessa segunda carta aqui do apóstolo Paulo, né? A gente vai ver aqui em que Paulo fala várias coisas, né? Ele começa aí dando uma ação de graças, mas é interessante que no segundo capítulo ele vai esclarecer questões aí aos irmãos de Tessalônica sobre a vinda do Senhor, porque parecia que havia um rumor, né? Isso não fica muito claro aqui, porque Paulo ele fala algumas coisas, mas ele não explica tanto a questão aqui, né? Mas parece que há um rumor de que o Senhor já tinha vindo, né? E esse rumor estava ligado ao apóstolo Paulo de alguma maneira. Então, talvez alguém tenha levantado esse burburinho, né? E ligado isso a Paulo. Tanto é que Paulo vai falar que, cadê no versículo de número 2? Versículo de número 2. Que ninguém vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo fala aqui, que nada perturbe vocês, né? Quer por espírito, aqui espírito, provavelmente ele está falando do espírito de profecia, né? Algumas vezes essa palavra espírito e a profecia estavam ligados. Então, nem por profecia, nem por palavra, ou seja, rumor, pode ser entendido aqui dessa maneira, ou epístola, ou carta, né, nossa, como se viesse de nós, na verdade, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Então, Paulo fala, olha, não ligue nenhuma dessas coisas a nós, né? Vocês estão escutando esse rumor aí, de que o dia do Senhor chegou, né? Seja por profecia, por burburinho, rumor que as pessoas falam, quer por carta que as pessoas dizem ser nossa, não acreditem nisso, porque o dia do Senhor não virá, né, enquanto não vier a apostasia e seja manifestado o homem da iniquidade. Então ele coloca aqui algumas condições que deveriam acontecer antes que esse dia do Senhor chegasse, né? Então Paulo esclarece isso aqui no capítulo 2 a eles, e depois ele vai falar aí no capítulo 3, instruindo-os sobre o trabalho, né, sobre a necessidade de trabalhar, que ele já faz na sua primeira carta lá no capítulo 4. Alguns irmãos ali não estavam trabalhando por algum motivo. Paulo já havia falado isso a eles pessoalmente. Aí ele fala até isso aqui no capítulo 3, ele falou pessoalmente a eles. Na primeira carta ele volta a falar, e agora ele volta a falar de novo, vocês precisam trabalhar, né? Então, veja que os propósitos, os motivos de Paulo escrever essa segunda carta são variados, né? Mas provavelmente essa questão aqui do esclarecimento sobre a vinda do Senhor seja a questão central. E aí, meus irmãos, Paulo, ele começa a segunda carta aos Tessalonicenses com uma saudação, como nós vimos na pregação de domingo, é comum Paulo começar saudando aí o seu público, e depois ele traz uma ação de graças, que é comum também nas epístolas de Paulo. Ou ele traz uma ação de graças, agradecendo a Deus pelos cristãos a quem ele está escrevendo, ou ele traz ali um louvor, né, a Deus. A gente vê isso, por exemplo, em Efésios capítulo 1. Só que aqui ele traz essa ação de graças, e aí ele começa dizendo: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, perceba que Paulo dá graças a Deus aqui, ele agradece ao Senhor pela vida dos crentes a quem ele escreve, né, a comunidade tessalônica, por causa da fé deles, que cresce, e pelo mútuo amor também deles, que vai aumentando. E a gente viu domingo passado, lá na primeira carta a Filemão, que
essa ideia de Paulo dar ações de graças por alguém ou por uma comunidade é o reconhecimento de Paulo de que o estado daquelas pessoas, daqueles crentes, a fé deles, a fidelidade, né, o amor, vem do próprio Deus. Então, a ideia aqui não é que, olha, eu agradeço a Deus porque vocês estão sendo cristãos exemplares por si mesmos. Não. A ideia de que as virtudes que eles estavam carregando, exercendo e apresentando vinham do Senhor. Então, Paulo está dando o louvor a quem merece, a quem é digno de ser louvado, né? Que é Deus que estava operando neles. Caio? Uma dúvida só referente à questão da vinda do Senhor. Tem como também sobre a questão dos apóstolos do primeiro século. Parece também que tinha a ideia de que seria algo próximo, né? Por exemplo, em 1 Pedro 4:7, ele fala, olha, gente, todas as coisas estão próximas. E Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:15, fala, nós, os vivos, ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos dos que dormem. Existe essa reflexão que parece que tinha uma sensação de que estava diferente, né? Sim, alguns estudiosos entendem que Paulo, ele, no caso, ele não estava tão claro isso na mente dele, né? Ele achava que era próximo, mas depois ele falou que, né, no caso, estava distante a vinda do Senhor. Mas talvez também isso esteja ligado à ideia de Jesus vir no ano 70 depois de Cristo, né? Eu acho que essa é uma interpretação possível, até porque lá no capítulo 24 de Mateus, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, quando fala ali da destruição do templo, né? De que o templo seria destruído, os judeus seriam massacrados, aí Jesus fala, né? Então vereis no céu o sinal do Filho do Homem, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Provavelmente, aquela vinda ali de Cristo estava ligada também ao ano 70, quando o templo seria destruído, Jerusalém seria destruída e os judeus seriam massacrados, né, pelo Império Romano. Então, a ideia é que, assim como existiam várias vindas do Senhor no Antigo Testamento, né, a gente vê no Antigo Testamento os profetas falando de dia do Senhor várias vezes, ou a vinda do Senhor também várias vezes no Antigo Testamento, isso também é possível ver no Novo Testamento, né? O Senhor vindo no ano 70 para vindicar o seu nome, né? No caso, ele fazer justiça contra aquilo que os judeus fizeram contra ele. Lembra que Jesus foi julgado de uma forma injusta, né? Ele foi julgado e lembra que ele falou, né? Que, olha, vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, né? Assentado à destra da majestade. Então, a ideia de que Jesus falou que aquilo ali aconteceria naquela geração ainda, tá? Tanto é que ele fala lá, né? Esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Então, eu entendo que ali esta geração é a geração de Jesus. Embora eu saiba muito bem que existe normalmente, né, a perspectiva de que Jesus estava falando de algo futuro ainda, que iria acontecer, né? Mas eu entendo que ali Jesus está falando daquela geração, que ele viria ali e puniria os judeus. Agora, há também a vinda do Senhor futura, né, em que ele virá para trazer um julgamento mundial, né, e vindicar também o seu povo, e aí acontecerá a ressurreição dos mortos e tal. Então, eu acho que às vezes essas coisas se confundem ali no Novo Testamento, é difícil a gente discernir isso. E licenciado Mateus e Caio, irmãos, a questão também da expectativa dos apóstolos ou dos cristãos que Cristo voltasse enquanto eles estivessem vivos, também não é errado, nem pecado, né? Paulo mesmo, como foi citado por Caio, ele diz, né, nós que estivermos vivos, quando o Senhor voltar, e Paulo já foi ao Senhor, né? Ele não estava naquela volta, né, de Cristo. Então, é uma expectativa justa. Não quer dizer que o apóstolo falhou ou mentiu, né? Ele crê que era possível aquilo acontecer naquela geração dele ainda. Jesus viu a ressurreição dos mortos e, né, no caso, a nova era, né, a vida eterna já ser implantada de uma maneira final e perfeita, né? Como nós podemos esperar. Sim, exatamente. Sim. A expectativa de todo cristão, né? A vinda imediata do Senhor Jesus. Você pode entender que a
essa profecia aqui, verá o Filho do Homem vir, pode ser a revelação do Apocalipse, do apóstolo João? Porque ele viu, entre outras coisas, ali. Então, mas aí foi só João. Porque quando Jesus fala lá em Mateus 24, Marcos 3 e Lucas 21, é a ideia de que mais pessoas veriam, né? Entendeu? Então, vamos lá, senão a gente não vai ser... Eu lembro que da última vez que eu dei estudo, acho que foi da última vez que eu dei estudo quinta-feira, ou a penúltima, né? Que no final começou a surgir um monte de dúvidas sobre escatologia, né? E a gente falou um pouco sobre isso. Então vamos lá, um dia o pastor vai fazer uma noite de escatologia aí com vocês para tirar as dúvidas. Então veja que Paulo aqui, ele está dando a glória, como a gente falou, né, a quem é devido. Eu coloquei aqui, né, que o agradecimento de Paulo sugere que o crescimento das virtudes dos Tessalonicenses vem de Deus, né? Então é o Senhor que está operando neles. E é interessante, meus irmãos, que Paulo fala aqui que é dever nosso, né? Cumpre-nos dar sempre, graças a Deus, no tocante a vós outros. Então veja que a gente falou no domingo, né? Que Deus, ele ali em Filemão, quando Paulo dá graças pela vida de Filemão, ele quer nos ensinar, através da vida de oração de Paulo, a refletir sobre a graça de Deus, né? A refletir sobre as bênçãos do Senhor. E, especificamente, aquilo que ele faz na vida do seu povo, na vida dos crentes. Né? E aqui a gente vê novamente Paulo fazendo isso. Paulo, ele dá graças a Deus aqui pelos Tessalonicenses, porque ele refletiu em oração como Deus estava agindo na vida dessa comunidade, né? De forma que eles apresentavam ali essa fidelidade crescente, né, ou essa fé crescente, esse amor. Eu estou falando fidelidade aqui, porque a gente viu no domingo também, que fé no Novo Testamento pode ser fidelidade, tá? Fidelidade e amor, né? Então, a ideia de que também é mais perceptível quando a gente vê o crente ser fiel, né? Quando o crente ele cresce em fidelidade, isso é perceptível aos nossos olhos, né? Não é uma coisa abstrata, né? É algo que ele expressa na vida dele. A fidelidade ela tem que ser expressa externamente, né? E o mútuo amor deles também vai aumentando. E aí ele continua e fala, e a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. E aí Paulo fala que ele se gloria, né? A ideia de que ele se orgulha, com orgulho santo, né? Se é que a gente pode falar assim, dessas igrejas. E em nenhum lugar Paulo ele fala que se orgulha de alguma igreja, né? É interessante isso. Ele só fala isso dessa igreja aqui, porque os Tessalonicenses realmente eram cristãos que evidenciavam ali uma vida verdadeiramente genuína, né, de fé. A gente vê isso, por exemplo, na primeira carta do apóstolo Paulo, quando ele várias e várias vezes elogia aqueles cristãos. E por que isso? Paulo fala lá, né, que eles receberam o evangelho em meio a muita tribulação, estavam sendo atribulados, mas eles receberam o evangelho com alegria do Espírito, né? Então a ideia é que o mundo estava sufocando eles ali, perseguindo, fazendo oposição àquela comunidade. Mas eles, mesmo naquele contexto de oposição, de perseguição, tribulação, eles foram alegres. O que é uma coisa que evidencia, né? Evidencia o agir do Senhor na vida dessa comunidade. E por quê que evidencia isso? Porque não é natural. Ninguém fica alegre, na verdade, ninguém fica alegre quando sofre oposição, ninguém fica alegre quando sofre tribulação. Tribulação, oposição, são motivos de tristeza, né, e não de alegria. Mas no caso do crente, ele pode se alegrar quando ele sofre oposição em nome do Senhor Jesus, né? A gente vê lá, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, que os apóstolos sofreram perseguição por causa de Cristo, né? Foram açoitados, e lá Lucas destaca, né, que eles se alegraram por serem considerados dignos de sofrer por causa de Cristo.
Então, Paulo ele vê uma evidência grande do favor de Deus, do agir de Deus nessa comunidade. Tanto é que ele se orgulha, né, deles nas igrejas de Deus. Aí ele fala aqui, né, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. E é interessante isso aqui, por que os tessalonicenses estavam sofrendo tribulações? Na primeira carta de Paulo, a gente sabe claramente que é por causa do Senhor Jesus, né? Mas na primeira carta de Paulo, ele fala que eles estavam sofrendo uma oposição dos compatriotas deles, né? Então dá a entender que tanto os judeus quanto também o povo ali de Tessalônica estavam perseguindo essa comunidade. Então não era só coisa dos judeus, era dos gentios também que estavam ali, moradores da cidade de Tessalônica, né? Dos judeus a gente sabe por que eles perseguiam a igreja, né? Eles eram contra a pregação do Senhor Jesus como Messias, eles eram contra a proclamar Cristo como Senhor, como o Cristo, né? Como o Messias. E por que os gentios perseguiam os cristãos, no caso aqui em Tessalônica, né? Provavelmente é porque eles abandonaram os ídolos para se voltar para Deus. Paulo fala isso na primeira carta, né? Vocês, tessalonicenses, abandonaram os ídolos para se converter, para se voltar para o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, vocês deixaram os deuses falsos, os deuses mortos, que tem, usando a linguagem do Antigo Testamento, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, mãos, mas não apalpam, enfim. Esses ídolos são mortos, vocês deixaram eles para agora servirem o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que tem a vida em si, que dá vida, que age, né? Ou seja, Deus não é um Deus morto, ele age, ele tem vida, né? E ele é o único Deus verdadeiro. Então, provavelmente eles estavam sofrendo essa perseguição dos gentios ali, porque eles abandonaram os deuses pagãos, os deuses greco-romanos, né? E na época, se você fosse um cidadão da época ali e abandonasse a falsa adoração, a adoração aos deuses pagãos, isso era considerado motivo de perseguição, né? Porque perturbava a ordem pública. Os gregos, eles eram bem... Gregos e romanos, né? Eles eram bem apegados à tradição dos antepassados. Então, qual é a tradição dos antepassados? A gente adora os deuses, né? A gente adora os nossos deuses aqui. Você mudar isso, abandonar isso, você está perturbando a ordem pública. E isso vai trazer desgraça sobre a gente, né, na cabeça deles. E aí é por isso que eles perseguiam os cristãos também, né? E aí Paulo fala aqui, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, né? Só um link aqui com o nosso contexto, que hoje em dia também é um pouco assim, né? Por que as pessoas não gostam dos cristãos? Por que as pessoas perseguem os cristãos? Porque aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz perturba eles de alguma maneira, né? Não que a nossa intenção seja essa, né? Nós não somos, como a Bíblia fala, agitadores, né? A gente não sai por aí perturbando as pessoas e nem deveríamos fazer isso. Tem crente que gosta de ficar arrumando confusão, né? Vai lá na internet para arrumar briga com as pessoas, né? Chega em alguém que está conversando assim, ele ouve algo que pode ali, ele pode, né, fazer um link, arranjar uma briga, ele vai lá e já provoca ali usando a fé dele para isso. A gente não deve fazer isso, a gente deve proclamar o evangelho, né, de uma maneira cordial, né? E é claro que isso naturalmente vai ser perturbador para a sociedade. Porque, como eu falei, o cristão, ele fala coisas e faz, né, coisas, sua maneira de viver traz oposição, traz perturbação. As pessoas não gostam, porque a gente fala que elas precisam se arrepender dos pecados delas e crer em Cristo, né? Ninguém gosta de ouvir que o que ela está fazendo está errado. Não é verdade? Ninguém gosta de ouvir algo que confronta a maneira de viver dela. Então, as pessoas não gostam disso, né? Você prestando atenção nas conversas das pessoas, a maioria delas fica com um certo receio, né, de falar algo que pode ser entendido como uma oposição, como algo que pode ser mal entendido ali, causar intriga, né?
Então, naturalmente, as pessoas não gostam disso. Aí, quando o crente chega e fala que, olha, você precisa mudar o seu modo de viver, você precisa mudar a tua maneira de viver diante de Deus, né? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Isso causa perturbação, né? As pessoas não gostam. Tanto no que a gente fala, quanto no que a gente faz também. Porque a nossa maneira de viver condena o mundo, né? Condena o mundo no que ele faz. Eu usaria a palavra incomodação e perturbação. Incomodando o status quo da sociedade. Né? Sim. A gente está necessariamente, obviamente, na contramão dos preceitos, conceitos e posturas, condutas deles. Sim. Isso incomoda como diferente. Sim. 80% é perverso, tá na verdade e tal, enquanto a cristandade não. Então isso incomoda. Sim, sim. A gente pode... Totalmente contra o ponto de vista deles. Sim, podemos usar essa palavra também. É incomodação, né, que o senhor usou. É a ideia de que incomoda, né, eles. Então, para o cristão hoje é assim também, né? De uma maneira diferente, né? De uma maneira diferente do que era para os Tessalonicenses, mas também há essa ideia de que nós sofremos oposição porque o que a gente fala, o que a gente faz, incomoda, né? Então, conosco é assim também. E aí, Paulo fala aqui que essa tribulação e perseguição que os Tessalonicenses estavam passando, suportando, é sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, né? Esse trecho aqui é um pouco difícil da gente compreender, porque, veja, Paulo está falando que a tribulação dos cristãos ali é um sinal do justo julgamento de Deus. E é interessante, né, que normalmente quando Deus julga justamente, quando ele traz juízo, é porque há pecado, né? Então, a gente vai no Antigo Testamento e vê lá que quando Deus pune e castiga o seu povo, é porque o povo dele pecou, é porque o povo dele transgrediu a aliança, foi infiel. Só que esse não é o contexto aqui da igreja de Tessalônica. A gente viu isso aqui, né? Paulo os elogia muito na sua primeira carta e agora também. Não era uma comunidade que estava vivendo de uma maneira infiel para com Deus. Eles estavam sendo, na verdade, fiéis. Estavam crescendo na fidelidade, no amor. Paulo fala que ele se orgulha deles nas igrejas de Deus, ou seja, fala bem deles. Isso, se eles estivessem vivendo pecado, isso não deveria estar aqui, né? Na verdade, a gente esperaria que Paulo fizesse igual ele faz lá em Gálatas, né? Em Gálatas, Paulo não dá nem ação de graça nem nada, não. É cheio com a madeira na mão, né? Batendo nas igrejas lá da Galácia porque eles estavam abandonando o evangelho. Mas não, aqui há um elogio bem claro da parte do apóstolo, né? Então, como é que a gente entende isso daqui? Como é que a gente entende perseguição e tribulação como um sinal evidente do reto juízo de Deus, né? Para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Então, há algumas maneiras de compreendermos isso aqui. 1 de Pedro 4, 17, vai falar que... cadê? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Ele fala, 1 de Pedro, que o juízo deve começar sobre a casa de Deus, né? Alguém lê para a gente 1 de Pedro 4, 17? Olha, se invocaste como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Isso, pode continuar lendo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados no vosso justo procedimento que vossos pais vos negaram. 1 de Pedro 4, 17, é isso mesmo? Capítulo 4 da primeira carta de Pedro, 17.
Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ora, se primeiro veio por vós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, veja, Pedro fala que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A casa de Deus aqui é o povo dele, né? No caso, o povo da nova aliança. Pedro aqui, ele está fazendo alusão a um texto de Zacarias 13:9, onde Deus fala que o sofrimento purifica, né? Purifica o povo dele. Zacarias 13:9. Então, pode ser nesse sentido, que Paulo aqui esteja falando, como Pedro, de que o juízo vem sobre o povo, né, para trazer purificação, assim como o fogo purifica a prata. E aí o restolho é queimado, né? Ou nós podemos entender também aqui a ideia de juízo como veredito. Jesus usa essa palavra nesse sentido, em João 4:24. Lembra que Jesus fala para julgar segundo a reta justiça? A ideia de julgar segundo a reta justiça não é de infligir castigo em alguém, é de trazer uma avaliação, né? Eu coloquei aqui, avaliar ou dar um veredito. E aí é possível, eu prefiro essa ideia aqui, que Paulo esteja usando essa palavra nesse sentido, né? Quando ele fala aqui de reto juízo ou justo juízo, é que Deus considerou adequado, né? O avaliou justamente que os tessalonicenses passassem por perseguições e tribulações para que eles fossem considerados dignos do reino, né? E aí como é que a gente entende também aqui dignos do reino? Porque a gente sabe que é pela graça de Deus. Como é que a gente se torna digno, então, de algo que nós, por nós mesmos, nós somos impossíveis de alcançar, né? Ninguém pode fazer nada ou se tornar nada que dê a ele, né, esse status de ser digno do reino de Deus. Então, como é que a gente entende isso aqui? É que digno aqui é adequado, né? A palavra aqui pode ser entendida também. Então, Deus ele avaliou justamente, considerou justo aquela comunidade passar por tribulações, perseguições, para que ela fosse adequada, aperfeiçoada, a ponto de estar adequada ao reino de Deus. A gente sabe que Deus ele usa o sofrimento para aperfeiçoar o seu povo. Isso aparece em vários lugares das Escrituras, né? Em Hebreus, a gente também viu aqui as exposições na carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, o autor ele fala a mesma coisa, né? Vocês estão sofrendo a correção, é Deus educando vocês para que vocês sejam aperfeiçoados e participantes da sua santidade. Então aqui é essa a ideia do apóstolo Paulo, né? Deus considerou justo que nós participássemos desse sofrimento para nos aperfeiçoar. E aí nós nos tornamos, através desse agir de Deus ali usando o sofrimento, adequados ao reino de Deus, né? Aí ele fala, pelo qual, com efeito, estás sofrendo. Alguém lê para a gente os versículos 6 e 7? De fato é justo para Deus que a tribulação atribulam e após outros que sejam atribulados, alívio juntamente conosco. Quando os céus manifestaram o Senhor Jesus como Deus do seu poder. Então, veja, eu pulei aqui uma aplicação aqui, voltando ao versículo de número 4 e 5, né? Eu coloquei aqui que o que o texto fala aqui, ele nos lembra que devemos ter cuidado na hora de avaliar o motivo do sofrimento de alguém. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, veja, os tessalonicenses estão sofrendo. Quem olha de fora pode pensar assim, eles estão sendo perseguidos, estão sofrendo porque eles estão pecando contra Deus. Mas veja que a ideia aqui não é essa, né? É interessante isso. No Antigo Testamento, quando o povo de Deus sofria, era porque eles estavam sendo infiéis à aliança. A gente vê isso várias vezes. A gente está vendo lá... É Segundo Reis, né? Que a gente está? Primeiro Reis, né? A gente vai ver também em Primeiro Reis isso, mas em Segundo Reis eu acho que é bem mais frequente. A ideia de que o rei de Israel se afastava do Senhor, né? O povo se afastava também, e Deus trazia, então, punição, julgamento. Em Juízes, exatamente, o pastor lembrou aqui, né? Em Juízes é muito claro isso. Deus usa os povos estrangeiros ali para castigar o seu povo,
a fim de que eles se voltem para o caminho da fidelidade. Então, no Antigo Testamento era frequente isso. Agora, no Novo Testamento, é interessante que o sofrimento do povo de Deus não é a evidência de infidelidade, é o contrário. Né? É evidência de fidelidade. É evidência do amor deles para com Deus, que eles estavam sendo fiéis ao Senhor. Então, veja que, como eu falei, né, quem olha de fora para quem está sofrendo, ou para uma igreja que está sofrendo, pode pensar assim, aquela igreja está longe de Deus, né? Está longe do Senhor. Pode ser, pode não ser, tá? Deus também castiga com sofrimento quem se afasta dele, e a igreja e a comunidade que se afasta dele. Pode ser também, mas nem sempre. E aí é por isso que a gente tem que avaliar com cuidado na hora que a gente está julgando ali o sofrimento de uma comunidade ou o sofrimento de alguém, né? Por exemplo, a gente olha lá no livro de Jó, a precipitação dos amigos dele, né, na verdade, de Jó, em julgar ali o sofrimento de Jó de acordo com concepções equivocadas. Para eles, Jó estava sofrendo porque pecou contra Deus. Aí eles passam os diálogos todos ali, né, grande parte do livro, com esse pensamento em mente. E tem uns textos até bonitos ali, né, dos amigos de Jó, falando assim, Jó, se arrepende, se você se arrepender, vai ser maravilhosa a tua restauração. Tem uns textos muito bonitos ali em Jó, falando, exortando Jó ao arrependimento. Às vezes a gente usa esses textos, né, de uma maneira equivocada junto com os amigos de Jó, né, com o mesmo pensamento dos amigos de Jó. Porque a gente sabe muito bem, Jó estava sofrendo, não era por causa do pecado dele, era porque o Senhor estava testando Jó. Né? Então, veja que aqui o sofrimento não é por causa de pecado, é porque o Senhor estava, na verdade, abençoando o seu povo através desse contexto de perseguição, de tribulação também. Então, tenhamos cuidado aí na hora de avaliar o sofrimento alheio. E aí, continuando aqui, 6 e 7, nós vimos que Paulo, ele fala, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. A ideia aqui desses dois versículos é trazer aquele conceito que aparece no Antigo Testamento do juízo de Deus segundo as obras de cada um, segundo o procedimento de cada um. Então veja que Deus ele vai dar a paga, ou seja, ele vai pagar o que eles merecem. Tribulação aos que atribulam. Então Paulo fala isso também em Romanos 2, né? Que Deus ele vai julgar a cada um segundo o seu procedimento. Aí ele fala lá que a tribulação e angústia virá sobre a alma de todo homem que faz o mal, primeiramente do judeu e depois do grego. Então aqui, tribulação vai vir sobre a alma de todos aqueles que atribulam o povo de Deus. Enquanto que ele trará também alívio, e aqui pode ser entendido como descanso, né? Aí ele fala, né, juntamente conosco, nós os apóstolos, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder. E aí a gente vê aqui que o sofrimento que a igreja passa não é eterno. Existe um dia determinado pelo Senhor, que todo o sofrimento do povo de Deus vai passar. Então nós que somos atribulados, nós que somos perseguidos, nós que sofremos como cristãos, de várias maneiras, né? Tanto com a oposição do mundo, quanto com a luta contra o pecado, né? A luta contra o pecado traz sofrimento, porque a gente tem que resistir ali à tentação para sermos fiéis ao Senhor. Então isso também traz a tensão, sofrimento, né? Mas é passageiro, porque haverá um dia determinado por Deus em que tudo isso vai passar. Então o sofrimento do cristão ele não é eterno. E qual que é o dia que o sofrimento do cristão vai passar? É quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aí ele fala que ele vai se manifestar em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né?
E aí Paulo fala que Cristo vai se manifestar do céu, e a ideia que ele também aborda lá no capítulo 4 da primeira epístola, quando ele fala da ressurreição dos mortos, ele fala que o Senhor virá do céu, né, aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, embora que ele não trate de ressurreição, mas ele está falando da vinda do Senhor, que o Senhor descerá do céu. A gente já viu aqui uma vez que a gente não sabe se Paulo está sendo literal, né, na maneira que ele fala aqui, né? Se realmente Cristo vai vir do céu, né? Ou se ele vai simplesmente aparecer. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo, ele em alguns outros momentos, ele usa outra linguagem, né? Ele fala de Cristo simplesmente aparecendo. Por exemplo, lá em Colossenses, eu coloquei aqui, capítulo 3, 4, e 1 de João também, 3, 2, fala de Cristo simplesmente aparecendo, né? Ou se manifestando. Então, talvez a linguagem aqui de descer seja a ideia da linguagem apocalíptica que os autores usavam, né? Por exemplo, Daniel, ele usa essa linguagem apocalíptica, e Paulo, ele também vai usá-la lá no capítulo 4 da primeira epístola, e aqui, novamente, ele usa também, né? Mas a ideia é que o Senhor vai vir, né? Ele vai se manifestar, como diz o texto aqui, com os anjos do seu poder, e aí aparece os anjos sendo governados por Cristo, né? Aí eles debaixo da autoridade do Senhor Jesus, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. E a ideia aqui de chama de fogo é de juízo. No Antigo Testamento, o fogo muitas vezes apareceu como uma figura de juízo da parte de Deus, né? Paulo aqui está usando um texto do Antigo Testamento específico, que é Isaías 66:15. Alguém lê para a gente? Isaías 66:15. Que lá vai falar do Senhor vindo com fogo, e também vai falar da ira vingativa, que é o que o nosso texto fala, né? Em chama de fogo tomando vingança. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Então veja aí que provavelmente Paulo tem esse texto de Isaías em mente, né? Então Cristo vindo ali em chama de fogo, tomando vingança, é o cumprimento do texto de Isaías 66:15, né? E aí é interessante que Cristo aqui, ele vai vingar o seu povo. Lá no capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele chama Cristo de o Vingador. E é interessante isso, porque no Antigo Testamento, quem era o vingador era Yahvé, o Deus da aliança. Então, isso aparece lá em Deuteronômio 32, 35, 36, né? Alguém lê para a gente? Deuteronômio 32, 35, 36, e outro abra lá em Salmo 94, 1. São textos que vão enfatizar a Deus como o vingador do seu povo. A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Quando ouvir falar sobre o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, o seu destino está perto de chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, se compadecerá dos seus servos. Quando vir que o seu poder se foi, já não há nem escravo nenhum. Então, veja que ele começa falando, né? A mim pertence a vingança, a retribuição, né? E Salmo 94, 1. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Então veja, ó Senhor, Deus das vinganças. No Antigo Testamento, quem vinga, a ideia de vingança é de fazer justiça, tá? Vingar é fazer justiça a alguém que estava sendo oprimido. Isso aparece frequentemente no Antigo Testamento. Alguém que estava sendo oprimido, a pessoa não tem como fazer nada naquela situação, né? E aí só resta ela esperar que o Senhor a livre e o Senhor faça justiça. Então a ideia de que Deus é o vingador, é aquele que faz justiça ao seu povo. No Antigo Testamento é Yahvé. Aí aqui Jesus está nessa função, né? Ele cumpre essa função de vingador do seu povo. Então ele vai fazer justiça, no caso a comunidade tessalônica, e a gente sabe muito bem que também todos os crentes estão incluídos aqui. O Senhor nos vingará de toda a perseguição que o mundo inflige sobre nós. E ele vai falar, né, contra quem que é essa vingança? É contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Aqui pode parecer que Paulo está falando de grupos diferentes de pessoas, né? Um grupo que não conhece a Deus e outro grupo que não obedece ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser dois grupos diferentes, algumas pessoas entendem assim, né? Algumas pessoas entendem que o primeiro grupo que não conhece a Deus está falando dos gentios. Porque no Antigo Testamento, os gentios são caracterizados como ignorantes de Deus, né? Eles não conhecem a Deus. Está lá no Salmo 79, 6. E Paulo também na primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 5, na primeira carta aos Tessalonicenses, né? Ele fala que os gentios não conhecem a Deus. Então, alguns entendem que essas pessoas que não conhecem a Deus são os gentios. E os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, alguns entendem que são os judeus, tá? Mas é melhor entender isso aqui como um grupo só. Então, os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho é um grupo só de pessoas, né? Tanto é que é interessante que o povo de Deus no Antigo Testamento também é caracterizado como os não conhecedores de Deus. Isso aparece lá em Jeremias 4, 22, Jeremias 9, 3, Oséias 5, 4 também. E eles também não obedecem ao evangelho, né? Os judeus não obedecem ao evangelho em Romanos 11, 30 ao 32. Então, isso aqui pode ser caracterizado como todo grupo de pessoas, né? São todas as pessoas que são contra o evangelho. Essas pessoas não conhecem a Deus, né? Elas não é que elas não sabem que existe Deus ou que elas não conseguem compreender Deus. A ideia não é essa. A ideia é que elas apenas não se relacionam com Deus, né? Elas não fazem a sua vontade, elas não conhecem, e por isso não obedecem. E aí ele vai falar aí, ele vai continuar, que eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, por quanto foi crido entre vós o nosso testemunho. E aí Paulo fala aqui da penalidade de eterna destruição, né? E a ideia aqui de eterna destruição, ele está falando do juízo da era vindoura. É literalmente o que está aqui, né? No texto grego. Destruição da era. Paulo usa aqui, é a expressão que ele usa. E aí é entendido aqui como a destruição da era vindoura. A gente sabe que os judeus eles faziam divisões, né, das eras. Então existe a era presente, a gente já falou isso aqui uma vez, existe a era presente, que é caracterizada pelo domínio de Satanás, né, pelo domínio do pecado, e existe a era vindoura, a era futura, que é caracterizada pelo governo de Deus, o juízo de Deus sobre o mal, a destruição dos ímpios. Né? A gente sabe, né, que o Novo Testamento ele apresenta que essas duas eras elas se sobrepõem. Então, existe hoje, agora, ainda a era presente, onde a Satanás está atuando, né, o mal está atuando, os ímpios estão fazendo aquilo que é errado contra Deus, se voltam contra Deus, e ao mesmo tempo existe a era futura. Por que existe a era futura já ao mesmo tempo? Porque já veio o Messias, ele já destronou Satanás, ele destruiu o mal, né? Ele está salvando o seu povo. Então, nós vivemos num período da história em que há uma sobreposição dessas duas eras. Mas virá o dia em que a era presente vai terminar de vez e a era futura vai continuar, né? Então, os ímpios serão exterminados, Satanás será vencido finalmente, né? Ele já foi vencido, mas ele será vencido finalmente, né, para todo sempre, não haverá mais atuação dele, né, e Deus reinará sem oposição sobre todo o cosmos, né, sobre toda a humanidade. Então, nesse momento, na vinda do Senhor, que ele vai destruir completamente, né, a era passada e trazer aí, no caso, a era futura de uma forma plena, né? Então, é aí que acontecerá essa destruição da era vindoura, tá? Quando os ímpios serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aí fala aí, né, que nesse dia Jesus será aclamado pelo seu povo, glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram nele
naquele dia, porquanto foi criado entre vós o nosso testemunho. Alguém lê para a gente os versículos finais do 11 a 12, por favor? Por isso também não cessamos de orar por vós, para que nosso Deus nos torne dignos da sua vocação e cumpra com todo o poder, todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então veja, meus irmãos, que Paulo, ele termina aqui falando que orava, né, pelos Tessalonicenses. E aí nós lembramos, voltamos lá no versículo de número 3, Paulo não somente agradecia a Deus, reconhecendo que Deus estava operando naquela comunidade, como ele também orava em favor deles. Ou seja, ele pedia para que Deus os tornasse adequados, e a gente volta lá no versículo de número 5, né? Que Deus usa a tribulação e a perseguição para adequar o seu povo ao reino. Ele ora para que Deus os torne adequados da sua vocação e cumpra com o poder todo o propósito de bondade e obra de fé, né? Então, a ideia de se tornar adequado à vocação, ou a gente pode também usar aqui a palavra chamado, né, adequados ao chamado de Deus, é interessante porque no Antigo Testamento os chamados eram Israel, né? A gente vê Isaías, o profeta Isaías, usando várias vezes essa expressão, né? Que o povo de Deus foi chamado por ele. E aqui a ideia de que Deus ele chamou essa comunidade, chama os cristãos, porque nós somos esse povo do pacto, né? Nós fazemos parte desse novo Israel. Então é provável que Paulo tenha isso em mente. E também porque ser chamado por Deus, Paulo usa essa palavra, né? No sentido de que de um chamado, como é que pode dizer? É Deus atuando nos corações e chamando as pessoas a Ele, né? Paulo usa essa expressão dessa maneira também. O chamado de Deus é a maneira como Deus atua nas pessoas e as atrai a Ele. A gente vê lá, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo falando, olha, irmãos, reparem na vocação de vocês, no chamado de vocês. Não são muitos os poderosos segundo a carne, os de nobre nascimento que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Então, Deus, ele operou com poder, chamou, atraiu a ele pessoas, no caso lá Paulo falando aos Coríntios, que não são de nobre nascimento, né, não são os poderosos, que Deus atraiu, que Deus chamou. Embora a gente saiba muito bem que Deus chama pessoas assim também, né, mas majoritariamente não é dessa maneira. Então, para que o nosso Deus nos torne adequados no seu chamado e cumpra com o poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Então veja aqui que Paulo termina com uma que a gente poderia chamar de teologia quase que joanina, porque João ele dá muita ênfase nessa ideia de estar em Cristo e Cristo em nós. Veja, se você for ver lá os capítulos finais, né, de João, que pega ali o capítulo 14 em diante, né, que é aquele grande discurso que Jesus faz. João traz ali Jesus, ele registra, né, Jesus falando exatamente dessa ideia da habitação mútua de Cristo em nós e nós nele. E é isso que Paulo fala aqui. Ele traz essa ênfase. O nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, em vocês, e vocês nele, segundo a graça, né, o favor do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que vai acontecer na vinda do nosso Senhor, né? Haverá uma habitação mútua, né? Uma glorificação, né, mútua de Cristo em nós e nós em Cristo. E aí nós vimos aqui, meus irmãos, nós aprendemos várias coisas, né, que o apóstolo Paulo traz aqui, mas lembrando, a gente já falou as aplicações, né, durante a nossa exposição, mas lembrando aqui que Paulo ele nos ensina novamente a render graça a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão crescendo em fé, porque isso é adequado, isso é louvável e é o nosso dever fazer. Então não é uma questão de opção nossa. A gente falou aqui no domingo, né,
quando a gente ora e pedindo muitas coisas a Deus. A gente pouco agradece. Quando a gente agradece por nós mesmos. E pouco agradecemos pelo que Deus faz na vida das pessoas. Mas veja que o que Paulo fala aqui, né? É o nosso dever, cumpre-nos. Né? Aí troca aí por dever, que é a mesma coisa. É o nosso dever dar graças a Deus no tocante a vocês, porque vocês têm crescido, Deus tem operado em vocês têm se tornado crentes melhores, né? Então, é o nosso dever agradecer a Deus. Nós falamos aqui também que o crente, ele incomoda a sociedade. O crente, a maneira dele viver, aquilo que ele fala, traz incômodo, ou... Eu falei perturbação, né? O irmão falou incômodo. Porque o que nós falamos é contrário ao modo de viver, a nossa maneira de viver em sociedade é contrária à maneira que os ímpios vivem, né? Então, é a mesma situação em que os crentes em Tessalônica estavam vivendo, estavam passando. Nós vimos também que nós devemos ter cuidado de avaliar o sofrimento alheio, porque nem sempre o sofrimento está ligado ao pecado. Às vezes não. Pode estar, mas às vezes não é esse o caso. Às vezes Deus está testando alguém, Deus pode estar, como nós vimos aqui, adequando, provando, aperfeiçoando aquela pessoa para que ela seja adequada ao reino de Deus, né? E é interessante que Paulo ele dá essa ênfase em algumas das suas cartas, de que nós devemos ser participantes do sofrimento de Cristo, não que o nosso sofrimento seja expiatório, como o de Cristo. Não. Só o sofrimento de Cristo traz expiação, né? Só o sofrimento de Cristo traz perdão de pecados. Mas Deus, ele nos chama a participar do sofrimento do Messias, né? É a ideia que a gente chama de teologia da participação. Então, pelo fato de nós estarmos em Cristo, aquilo que acontece com o Messias, aquilo que aconteceu com o Messias, aquilo que ele se torna nosso também. Né? Porque nós estamos nele, nós somos participantes dele. Então, é essa a ideia, né? E aí, nós vimos também que o sofrimento do crente, ele é passageiro, ele tem data para acabar. Não é algo que nós vamos passar, que a igreja como um todo, né? Vai passar para o resto do mundo, né? Para sempre. Não. O sofrimento do crente, ele tem data de validade. Ele terminará de uma forma gloriosa, né? Porque o dia que ele terminará é o dia também que nós seremos aperfeiçoados, seremos transformados em Cristo, né? No dia da sua vinda. Seremos livres de toda tribulação, de toda perseguição que o mundo impôs sobre nós. Então, que nós louvemos e sejamos gratos também ao nosso Deus pela sua graça e pela sua justiça vingativa que ele trará em nosso favor, né? Às vezes a gente pode até pensar, né, justiça vingativa, isso aí é pesado para um cristão falar, né? Mas é isso mesmo. É isso que vai acontecer no dia que o Senhor vier. As pessoas pensam aí que falam de um Jesus que é um Jesus que não faz nada contra elas, né? É um Jesus que elas vivem da maneira que elas querem e ele está deixando, né? Ele está concordando com aquilo. Ele aceita tudo. É um Jesus que aceita tudo. E aí pode até parecer pesado que a gente fala que Jesus vai trazer vingança, vai trazer destruição, tribulação. Que Jesus é esse que traz tribulação sobre a vida da pessoa? Jesus é o príncipe da paz? Mas é isso mesmo que vai acontecer. Com aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Então, é a justiça, né? É justo que isso aconteça, como diz o texto aqui. Então, que Deus nos dê a graça de não estarmos juntos com esse povo que receberá tribulação e angústia quando vier do céu o nosso Senhor Jesus. Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente viu aqui hoje? Alguma pergunta que não seja de escatologia? Então, já que ninguém tem dúvida nenhuma,
Já deu a hora, né? Passei.